Imagine só. 4 soldados americanos desaparecem durante manobras militares na Lituânia e horas depois, são encontrados mortos em um pântano. Uma cena que parece saída de um filme de suspense, mas que aconteceu de verdade. As autoridades locais e os Estados Unidos mobilizaram helicópteros, equipes de resgate e até drones para vasculhar a região, mas o mistério persiste. O que realmente aconteceu naquela noite? Um acidente trágico ou algo mais sinistro? Enquanto o Pentágono ainda não confirmou oficialmente as mortes, fontes não identificadas já apontam para o afundamento do veículo militar no lamaçal. Será que a versão oficial vai esclarecer tudo ou deixará mais perguntas do que respostas? Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, uma visita inesperada agita as relações diplomáticas. O vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, decidiu acompanhar a esposa em uma viagem à Groenlândia, mas o que parecia um gesto inocente logo se transformou em polêmica. Harris anunciou que iria inspecionar bases militares americanas na região, alegando preocupação com a segurança local. Segundo ela, a Groenlândia é um ponto estratégico que interessa a potências rivais, e os Estados Unidos não podem ficar de braços cruzados. Mas a Dinamarca, que administra o território, não engoliu a justificativa. Para os dinamarqueses, a presença americana é uma provocação desnecessária, especialmente depois das declarações do ex-presidente Trump sobre a possibilidade de comprar a ilha. As autoridades locais já deixaram claro, não querem a delegação americana circulando livremente. O roteiro da viagem foi alterado às pressas, e agora Harry só visitará a base aérea de Pitufik, sem contato com a população ou autoridades groenlandesas. Uma demonstração clara de que, quando o assunto é geopolítica, até as boas intenções podem ser mal interpretadas. E na Europa, o vento mudou de direção. Depois de meses falando em enviar tropas para a Ucrânia, os líderes do continente agora pisam no freio. A França e o Reino Unido, que antes defendiam a presença militar ocidental no conflito, estão revendo seus planos. Por quê? Porque a realidade bateu à porta. Moscou deixou claro que qualquer envio de soldados seria considerado uma declaração de guerra, e Washington não parece disposto a bancar a ideia. Em vez de um contingente massivo, a nova estratégia pode envolver treinamento de tropas ucranianas dentro do próprio país, reforço das fronteiras da OTAN e um guarda-chuva de segurança sem compromisso formal. Mas Kiev não quer migalhas. Zelensky deixou claro, não precisam de observadores desarmados ou de símbolos vazios. O que a Ucrânia exige são soldados prontos para o combate, capazes de defender o território e não apenas posar para fotos. Enquanto isso, em Paris, Macron tenta manter a liderança europeia. Além de anunciar um pacote de 2 bilhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia, o presidente francês reforçou que qualquer força de paz enviada ao país terá autorização para revidar em caso de ataque. Uma mensagem direta para Moscou: a Europa não vai recuar. Mas as sanções contra a Rússia continuam firmes, e Macron deixou claro que não haverá alívio enquanto a ocupação persistir. Um acordo imposto pela força não começa com a suspensão das sanções, declarou, cortando qualquer esperança de negociação prematura. A pergunta que fica é: até onde a Europa está disposta a ir? Será que o apoio à Ucrânia vai se limitar a dinheiro e armas, ou os líderes finalmente terão coragem de assumir riscos reais? O mundo espera a resposta. A realidade é dura, mas precisa ser dita. A ideia de uma marcha ucraniana até Moscou não passa de um delírio perigoso. Não se trata de falta de coragem, mas de uma equação militar impossível. Imagine o absurdo: um exército avançando 625 quilômetros em território hostil, com linhas de suprimento esticadas ao limite, enquanto enfrenta uma resistência cada vez mais desesperada. Quantos soldados seriam necessários para manter um fronte tão extenso? Quantas vidas seriam sacrificadas em uma aposta que desde o início já nasce condenada? Os próprios líderes ucranianos sabem disso. Budanov, chefe da inteligência militar, foi claro: nem Kiev tem condições de tomar Moscou, nem Moscou tem forças para dominar Kiev. A guerra chegou a um impasse sangrento, onde ambos os lados sangram sem perspectiva de vitória decisiva. E enquanto isso, as negociações se arrastam em círculos viciosos. Um cessar-fogo frágil, acordos sem garantias, promessas vazias de pausas humanitárias, que duram o tempo de um telefonema entre presidentes. A Rússia jura que não ataca a infraestrutura energética ucraniana, mas os apagões continuam. A Ucrânia denuncia violações, mas não há mecanismos para puni-las. E assim o jogo da guerra se transforma em um teatro de palavras, onde a única certeza é a morte de mais civis.
Enquanto os generais sonham com ofensivas impossíveis e os diplomatas trocam acusações, a história nos lembra que até os tesouros mais valiosos podem se perder na confusão dos conflitos. Como as moedas de ouro francesas roubadas de um museu e redescobertas décadas depois em um mercado de Moscou. Artefatos de valor incalculável, símbolos de uma cultura que atravessou séculos, agora reféns de disputas burocráticas e geopolíticas. A França exige sua devolução, mas quem garante que em meio a essa guerra a justiça prevalecerá? Ou será que, mais uma vez, os poderosos decidirão o destino do que não lhes pertence? A verdade é que enquanto o mundo assiste a esse espetáculo de violência e cinismo, a única saída honrosa é pressionar por um fim real ao conflito. Não com mais armas, não com mais retórica, mas com a coragem de impor consequências reais àqueles que insistem em prolongar o sofrimento. O tempo das ilusões acabou. Agora só resta escolher: continuar alimentando a máquina de guerra ou finalmente agir para pará-la.